Olá, hoje vamos falar do livro O Código do Coach. A gente vai mergulhar um pouco em como ele traz a programação neurolinguística, a PNL, sabe? Como uma ferramenta-chave Exato. para aqueles momentos, que o coach sente que o cliente está quase lá, mas tem alguma coisa travando. Uhum. Então, a nossa ideia aqui é tirar do livro essas sacadas da PNL que podem funcionar como um manual da mente mesmo, né? Para destravar a comunicação, a transformação do cliente. É isso aí. O livro aborda muito bem esse desafio, né? Coaches que têm, assim, ó, ótimas intenções, têm a teoria toda, o tal do mapa. Sim, mapa. Uhum. Mas aí, na hora H, parece que falta a chave para o terreno específico da mente daquela pessoa, daquele cliente. A PNL é mostrada ali não como mágica, claro, mas como um conjunto de técnicas bem práticas. E até a sequência das nossas ações, como tudo isso molda a nossa realidade, sabe? E como usar isso para a mudança do cliente ser duradoura. Legal. Bem-vindos a mais uma conversa aqui da PNL Mastery Series X. O nosso objetivo é ajudar quem nos ouve a se tornar um profissional de PNL cada vez melhor. Então vamos lá. Vamos pegar a primeira grande ferramenta que o livro destaca, o rapport. O livro coloca isso como a base de tudo, né? Fundamental. Tem até um exemplo que eles usam do Rafael e da cliente Carla. A Carla era descrita como um cofre trancado, sabe? Sei. Aquela dificuldade de conexão. Exato. E o Rafael, o coach, estava frustrado sentindo que não conseguia essa conexão. Aí, o que ele fez? Começou a observar Muito atentamente. a comunicação não verbal dela, os detalhes. E essa observação atenta, focada, é o que o livro chama de calibração. É um passo que vem antes, né? Fundamental. É notar mesmo ativamente a fisiologia, o ritmo da fala, a respiração, aqueles micromovimentos da outra pessoa, antes de tentar qualquer coisa, tipo espelhar ou sintonizar. Certo, calibrar primeiro. Isso, não é adivinhação, é percepção pura. Lê os sinais. Entendi. E o livro conta que o Rafael, depois de calibrar, começou a fazer ajustes bem sutis. Na postura dele, na velocidade da fala, espelhando discretamente a Carla. Sutilmente, essa é a chave. E também começou a usar palavras que batiam com as que ela usava. Tipo, ela dizia, preciso ver um caminho. E ele pegava essa deixa, né? E o resultado, segundo o livro? A mágica acontece, né? Pois é, a Carla relaxou, a tensão diminuiu e ela começou a se abrir mais. Ele não forçou nada, ele criou a sintonia, né? Mas aí fica uma dúvida, será que o livro toca no ponto de isso não parecer, sei lá, meio calculado demais, falso? Olha, é um ponto super relevante que o livro, mesmo que indiretamente, aborda, sim. Acho que o segredo está na intenção e, como você disse, na sutileza. O rapport da PNL, como está descrito ali, não é para ser uma imitação, sabe, grosseira. Entendo. É uma sintonia fina. E o fascinante mesmo é o porquê disso funcionar. Tem a ver com os nossos neurônios espelho. Nosso cérebro o tempo todo está escaneando o ambiente buscando similaridade. É quase um amigo ou ameaça, sabe? Faz sentido. Uma coisa meio primitiva até. Exatamente. E esse espelhamento sutil ativa essa sensação de segurança, de familiaridade lá no inconsciente. Quando a intenção é genuína, de conectar, de entender o outro, aí vira uma ponte. Não é manipulação, é alinhar as neurologias para baixar as resistências mesmo. Clareou bastante. E o próximo ponto do livro que me chamou muito a atenção é como ele mostra uma falha de comunicação bem comum e como a PNL oferece uma saída, Interessante. que são os sistemas representacionais. O famoso VAC, visual, auditivo e sinestésico. Ah, sim. Essencial na PNL. A história que o livro usa é da Mariana e do Pedro. O Pedro queria mudar de carreira, mas estava super desmotivado nas sessões, sabe? E a Mariana, a coach, ficava tentando com perguntas tipo: o que você sente sobre isso? Ou como isso soa para você? Mas nada. Não conectava, né? Porque, como o livro mostra bem, ela não estava falando a língua sensorial que ele preferia usar. A comunicação simplesmente não engatava. Exatamente isso. Aí a Mariana sacou, ela percebeu que o Pedro usava um monte de palavras visuais. Os tais predicados, né? Os verbos, advérbios, adjetivos, que entregam um modo de pensar da pessoa. Os indicadores. Ele falava coisas como, não consigo ver um futuro para mim,
ou preciso de uma perspectiva mais clara. Aí na sessão seguinte, a Mariana mudou totalmente a abordagem. Ela começou a usar frases como: vamos imaginar uma tela mental juntos. Que cores você vê nesse cenário ideal? Entrou no mundo dele. E o livro diz que foi como acender uma luz. O Pedro, na hora, se engajou, começou a descrever o que ele via. A comunicação fluiu de um jeito diferente, porque ela usou o canal preferencial dele. A gente conectar isso ao quadro geral, né? A gente chega num pressuposto muito central da PNL, que o livro reforça bastante: o mapa não é um território. Clássico da PNL. Exato. Cada pessoa constrói a sua própria representação interna da realidade. Esse é o mapa, e isso é baseado nos filtros dela, nos sistemas sensoriais que ela mais usa, né? Visual, auditivo e sinestésico. O livro argumenta que quando você se comunica usando o sistema preferencial do outro, é quase como ter a senha de acesso para o mundo interno daquela pessoa. Uma chave de acesso mesmo. Isso, e o respeito por esse mapa individual faz a compreensão ser muito mais direta, mais profunda. É respeitar como o outro organiza a experiência dele. Então, resumindo um pouco o que a gente tirou dessa análise do código do coach, fica a impressão de que a PNL, do jeito que é apresentada ali, dá para o coach um kit de ferramentas bem preciso, sabe? Como esse rapport bem calibrado e esse ajuste aos sistemas representacionais. Ferramentas que permitem ir além do básico do coaching, né? Para conectar de verdade com a estrutura mental da pessoa e aí sim facilitar mudanças que são mais efetivas, que ficam. Com certeza. E isso me levanta até uma questão que vai além do contexto do coaching. O livro foca muito na aplicação profissional, claro, mas vamos pensar um pouco. Se cada um de nós opera com um mapa mental e sensorial que é único, como seria se a gente praticasse mais isso? Essa simples coisa de tentar identificar os predicados preferidos das pessoas, visuais, auditivos, sinestésicos, nas nossas conversas do dia a dia. Interessante. Será que isso não poderia transformar a qualidade das nossas interações cotidianas, mesmo fora de um setting de coaching? Fica aí uma reflexão, né? Sobre a profundidade que a nossa comunicação pode alcançar, ou às vezes a superficialidade em que ela acaba ficando. E aqui vai um ponto crucial. Atenção! Muita gente pode pensar que, para começar a usar essas ferramentas, precisa ser um especialista, fazer cursos longos e tal. Mas o legal disso é que os princípios básicos são bem acessíveis, certo? Totalmente. Claro que, assim, a maestria exige aprofundamento, né? Mas os conceitos fundamentais podem ser aprendidos e aplicados de forma relativamente rápida. Pequenos ajustes na linguagem ou na forma de visualizar um objetivo já trazem mudanças. A ideia é começar, experimentar. A gente vê isso como uma jornada contínua, sabe? E a nossa proposta aqui é justamente facilitar esse caminho. E por falar em jornada, essa nossa conversa é só um gostinho, né? Para quem quer mergulhar mais fundo e continuar desenvolvendo essas habilidades, nós temos um ecossistema bem completo. Fica o convite para explorar nossos áudios aqui no YouTube, os livros da PNL Master Series e também um audiocurso Mastercast PNL 1111. Os links para tudo isso estão aí na descrição. Além disso, tem o e-book gratuito disponível, que é um ótimo primeiro passo, viu? E também análise personalizada RPI, para quem busca um direcionamento mais, individualizado. E claro, o Portal Nexus é o nosso ponto de encontro para mais conteúdo e interação com a comunidade que está nessa busca. Exato. A continuidade é a chave, né? Novas conversas como esta surgem toda semana e estão disponíveis em plataformas como o Spotify e o YouTube para manter o aprendizado vivo e integrado na rotina de cada um. No fim das contas, a PNL é um convite. Um convite à autodescoberta e à transformação ativa. Ela nos dá as chaves para entender e redirecionar nossos processos mentais, nossos comportamentos. A possibilidade de mudança, ela começa no momento em que se decide explorar essas ferramentas internas. Fica então a reflexão. E se alguém decidisse, hoje mesmo, aplicar conscientemente uma pequena técnica da PNL no seu dia? Qual seria o efeito cascata dessa única mudança inicial ao longo do tempo? É algo para se pensar, né? E claro, se você tiver dúvidas ou sugestões de temas, manda pra gente. Adoramos essa troca. E agora fica o convite para conferir também o vídeo que estamos sugerindo aqui na tela.